Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja presente em todos os corações aqui. Nós saudamos todos os irmãos que estão conosco, irmãos e amigos que nos acompanham pela internet, os que estão presentes aqui, que Deus possa abençoando todos que estão aqui, cada coração, cada família, cada alma. Que o Espírito Santo possa falar no nosso coração nesta noite, irmãos. Eu convido todos que estão aqui, que nos acompanham, a abrirem a palavra do Senhor no quarto evangelho do Novo Testamento. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 16. Leremos a partir do verso 1, a primeira parte do verso 4. Nós leremos o verso 16, iniciando do verso 1 até a primeira metade do verso 4. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culpa a Deus. Isto farão, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos nesta noite, ó Deus, diante da Tua Palavra. Fala ao nosso coração, ó Deus, nesta noite. Que o Espírito Santo possa nos conduzir agora e que a Tua Palavra tenha guarida em todos os corações que a ouvirão. Que nós possamos sair daqui, nosso Deus, cheios do Espírito Santo. Nos abençoe e fala ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, em nossa última mensagem, no domingo passado, nós expusemos do verso 26 ao verso 27 do capítulo 15, quando a narrativa ela nos motiva a uma coragem que somente aqueles que foram alcançados pela graça de Deus podem ter. Jesus Cristo convocou naquela quinta-feira da paixão os seus discípulos, os apóstolos que estavam com ele, aqueles 11 homens, a serem testemunhas dele. E ele garantiu àqueles homens que o Espírito Santo, que seria enviado pelo Pai, estaria com eles, dando-lhes toda a condição de serem testemunhas dele. Mas também ele os convoca para serem testemunhas de Cristo através de uma vida prática. Foi a nossa mensagem do domingo passado, uma convocação de Jesus Cristo, aqueles homens ali, aqueles 11 homens no cenáculo, mas também a sua igreja. Hoje, na mensagem de hoje, nós estaremos expondo dos versos 1 até a primeira parte do versículo 4, quando Jesus agora vai fazer uma advertência àqueles homens, os 11 que estavam com ele no cenáculo, antes da crucificação, após a administração da Santa Ceia, ou talvez como João, ele não está preocupado muito com a questão cronológica, conforme Mateus, Marcos e Lucas. Possivelmente algumas palavras de Cristo estão entre ou próximos à Santa Ceia, não há uma crescente cronológica, mas com certeza foi naquele momento, no momento que Jesus estava com eles, os exortando, os preparando, os fortalecendo, dando-lhes, meus irmãos, as últimas advertências, instruções, palavras de fortalecimento, para que eles estivessem preparados para o que iria acontecer agora, logo depois da partida dele, depois que ele fosse preso, julgado, crucificado e sepultado. Jesus Cristo faz uma advertência aqui nesse texto que nós lemos aqui. Quando ele olha nos olhos daqueles homens, ainda impactados pelo que estavam ouvindo, e olha também ao meu coração e ao seu nessa noite. E essa advertência, irmãos, é uma advertência à coragem. Jesus Cristo nos convoca a uma vida de coragem, mesmo diante das piores ameaças. Ele agora vai nos convocar. E o tema da mensagem de hoje é a advertência divina. Quando João ele está escrevendo o seu evangelho, aproximadamente entre 60 e 70 anos após Jesus Cristo ter sido ressurreto, João vai escrever esse evangelho no primeiro século, quando a igreja está passando por uma perseguição muito grande. Havia uma perseguição tremenda entre o Império Romano, entre os próprios judaizantes, os judeus. Havia uma confusão muito grande entre os cristãos convertidos a Cristo e a religiosidade da época, além da perseguição do próprio Império Romano, que os imperadores romanos
exigiam culto e os cristãos não poderiam prestar cultos a eles, somente a Deus. E havia um conflito muito grande. Os crentes nessa época do primeiro século estavam sendo perseguidos, muito perseguidos. Muitos estavam realmente assumindo sua postura com coragem, indo até as últimas consequências, ao ponto de muitos estarem sido jogados aos leões, outros crucificados, outros perdendo todos os seus bens. Alguns assumiam sim a postura de cristãos com muita coragem. Mas, irmãos, grande parte estavam apostatando da fé. Medrosos diante das perseguições, estavam realmente fugindo. Estavam fazendo parte de um grupo que a palavra de Deus condena, como está em Apocalipse capítulo 21, no verso 8, quando a palavra de Deus condena os covardes e os incrédulos, dizendo que a eles somente estará reservado o julgamento final e o lago de fogo e enxofre. Meus irmãos, infelizmente, muitos estavam apostatando da fé, que realmente não tinham sido alcançados pela graça. Poucos estavam assumindo sim, por terem sido chamados e sofrendo tremendas, terríveis perseguições. E João, quando escreve essa narrativa, lembrando das palavras de Cristo, João sabia o que Jesus Cristo queria dizer. E João agora vai descrever verdadeiramente o que ele ouviu naquele cenário e vai escrever essa maravilhosa narrativa aqui. Quando nessa época, ou quando havia Trajano, governador da Bitínia, por exemplo, Plínio, quando ele era levado por Trajano a interrogar as pessoas para averiguar se eram verdadeiros cristãos, ele escreve ao governador dizendo que muitos diziam que foram cristãos, mas não são mais. Há escritos históricos de muitos que apostatavam da fé. E Plínio escreve para o governador Trajano da Bitínia dizendo: muitos realmente estão se acovardando, apostatando da fé, medrosos diante das perseguições. Aqueles apóstolos, poucas horas depois, iam passar por uma das maiores perseguições que eles poderiam ter enfrentado até aquele momento do ministério de Jesus Cristo. Haviam 3 anos que eles andavam com Cristo, que estavam diante muitas vezes de fariseus, escribas, que estavam diante de judeus que os perseguiam no templo, perseguiam nas estradas, mas nunca até então eles teriam tamanha perseguição no momento em que Jesus seria preso ali no Monte das Oliveiras, logo depois de ir com ele para aquele momento no jardim do Monte das Oliveiras, onde no Getsemane ele oraria ao Senhor. E Jesus Cristo estava os preparando para um momento agora de tremenda e terrível perseguição. O que Jesus Cristo está fazendo aqui, irmãos? Jesus Cristo nada mais, nada menos está prevenindo os seus homens, advertindo e os prevenindo para que quando acontecesse, eles não fossem pegos de surpresa. Jesus Cristo agora está os advertindo. Ele não queria que ninguém pudesse dizer que não sabia o que lhe esperava, pelo fato de aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Da mesma maneira, Ele fala ao meu coração e ao seu nessa noite. Ele nos previne, para que ninguém possa dizer que não sabia. Porque seguir a Cristo não é para quem quer, é para quem foi escolhido. Seguir a Cristo não é para qualquer um, é um pequeno grupo que vai assumir de forma corajosa esse maravilhoso chamado a um ministério maravilhoso, que é o ministério cristão. Irmãos, Jesus aqui está alertando aqueles homens no cenáculo, como nos alertam nesta noite, nos dizendo que o caminho é árduo. Normalmente, nós gostamos de dizer que trilhar o caminho que vai em direção à cruz, ele não é um caminho pavimentado, confortável. Para os que dirigem, para os que gostam de dirigir, sabem muito bem o quanto é difícil você viajar numa estrada não pavimentada, numa estrada de terra. Enquanto você percorre 10 quilômetros de estrada de terra em um determinado tempo, você vai reduzir bastante uma estrada confortavelmente pavimentada. E o caminho à cruz, irmãos, não é um caminho pavimentado e confortável, não é. Jesus Cristo adverte por todo o seu ministério que caminhar em direção à cruz é difícil mesmo, é luta.
Você luta contra as suas próprias tendências pecaminosas. É uma luta desigual. É uma luta terrível. Certa vez eu conversando com um jovem amigo que tinha há pouco tempo se convertido. Ele estava dizendo para mim: Wilson, depois da minha conversão, eu passei a ter muito mais problemas e dificuldades e lutas. Eu disse: verdade. Porque quando nós nos convertemos, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós vamos imediatamente passarmos a lutar contra nós mesmos, contra as nossas tendências pecaminosas. A gente acorda já lutando contra as nossas tendências. Nós temos, além da luta contra nós mesmos, nós temos a luta contra o mundo desigual, o mundo sedutor. É luta, é muita luta. Fora isso, irmãos, nós temos a luta contra o inimigo das nossas almas, que ele vai nos ameaçar o tempo todo. A palavra diz que ele está como um leão rugindo ao nosso redor. É outra luta. E nós vamos lutar contra as perseguições. Uma terrível e cruel luta, desigual. O ímpio usa armas que não são iguais às nossas. Armas desiguais, armas duras. E aí, irmãos, nós precisamos estar preparados, porque o chamado de Cristo é para caminharmos no caminho não pavimentado, um caminho difícil. E Ele está nos alertando aqui, como alertou aqueles discípulos. Olhe, preparem-se, porque ser um cristão não é confortável. Ser cristão não é confortável. Ser cristão é luta mesmo. Hoje, infelizmente, as mensagens de tantos pregadores aí, principalmente os neopentecostais, que dizem que ser cristão é você ter confortos pessoais, materiais, quando não é. A palavra de Deus fala justamente o contrário. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho que Jesus Cristo nos convida. E aqui, irmãos, ele vai alertar aqueles homens. Creio que Jesus Cristo olha ao rosto daqueles homens, a feição daqueles homens, e vê 11 homens amedrontados, 11 homens com o rosto preocupado com o que vai acontecer. Eles agora estão confusos, estão ouvindo muitas coisas. E Jesus vai os alertar, como também nos alerta essa noite. O caminho do cristão não é um caminho fácil. Se você está disposto a seguir a Cristo, você tem que estar disposto a realmente andar num caminho não pavimentado, num caminho não confortável. Quando eu preparava essa mensagem, comecei a ver várias histórias de cristãos, exemplos de cristãos. E um exemplo que eu gostei muito, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é de William Tyndale. Ele foi um padre protestante, um acadêmico inglês, mestre em artes na Universidade de Oxford. Ele traduziu a Bíblia para uma versão inicial do moderno inglês. E o objetivo de Tyndale era que o seu Novo Testamento, traduzido na língua inglesa, chegasse a todo menino de arado. E ele dizia que, chegando a esses meninos, ele gostaria muito de que todos que tivessem acesso à sua tradução pudessem lê-la e se tornar mais conhecedores das Escrituras do que o próprio clero. Esse era o desejo de Tyndale. E aquele homem, ele estudou as Escrituras e começou a defender as teses reformadas protestantes, lutando contra uma onda, contra ele, muitas das quais as suas teorias eram consideradas heréticas. Primeiro pela Igreja Católica, e depois, além de ser perseguido pela Igreja Católica, Tyndale foi tremendamente perseguido pela Igreja Anglicana. Um servo do Senhor que não se dobrou diante das dificuldades, não se dobrou diante das lutas, não se deixou levar e nem desanimar diante das perseguições. As traduções de Tyndale foram banidas pelas autoridades e o próprio Tyndale, irmãos, foi queimado na fogueira em 1536 em Vilvoorde, 10 quilômetros a nordeste de Bruxelas, hoje a atual Bélgica. Esse homem foi queimado no ano de 1536, não se dobrando às perseguições e às duras afrontas.
tanto da Igreja Católica quanto do Império e da Igreja Anglicana. Os agentes do rei Henrique VIII o prenderam e o levaram para a morte. As últimas palavras de Tyndale foram: Senhor, abre os olhos ao rei da Inglaterra. E verdadeiramente, irmãos, logo depois isso aconteceu, um pouquinho de anos depois, os olhos de Henrique VIII foram abertos. Obviamente o testemunho de Tyndale também deve ter impactado muito a vida do rei Henrique VIII. Quando William Tyndale estava sendo perseguido, os seus inimigos querendo matá-lo, porque ele buscava dar a Bíblia inglesa para as pessoas e distribuir. E as pessoas diziam: por que você está se deixando ser tão perseguido? Desista, desista, tenha calma, desista. Ele dizia: de maneira nenhuma vou desistir. De maneira nenhuma vou desistir. E diante das perseguições, ele dizia: eu jamais esperava outra coisa a não ser a perseguição. Eu sei que eu serei perseguido. Exemplo maravilhoso de um cristão que entendeu que o caminho da cruz é um caminho difícil, é um caminho que não é pavimentado nem confortável. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui no cenáculo dos seus discípulos, e vai dizer a mim e a você nesta noite. Jesus ofereceu a glória àqueles homens, mas também ele alertou para a cruz que eles levariam. O caminho, irmãos, que nos leva à cruz é um caminho de glória, mas é um caminho duro e difícil, e nós precisamos estar preparados para trilharmos. É um caminho duro, é um caminho difícil. Jesus Cristo, aqui nesse texto que nós lemos, ele fez dois tipos de referência a perseguições. O primeiro, ele vai dizer que aqueles homens seriam excomungados das sinagogas. Como era difícil você perder o privilégio de conviver na sinagoga, principalmente para um cristão, para uma pessoa que ama o Senhor. Como era difícil ser excomungado. Era uma decisão terrível para o judeu. A sinagoga para eles era a casa de Deus, era um lugar muito especial. Alguns rabinos chegavam a afirmar que a oração não surtia efeito se não fosse feita na sinagoga. Como era difícil para eles perderem o acesso à sinagoga. E Jesus os prepara dizendo: vocês serão excomungados das sinagogas. Vocês serão perseguidos. O que Jesus está dizendo aqui é que vocês estarão sós, solidão. No lugar onde vocês podem se acalmar, ter comunhão, onde vocês não precisarão viver isolados e sozinhos, vão estar sendo fortalecidos. Pelo contrário, vocês vão ser rechaçados e não vão ter oportunidade de comunhão na sinagoga, simplesmente porque vão resolver me seguir. Preparem-se, preparem-se. Vocês viverão isolados, solidão. Preparem-se. Esse é o primeiro alerta que Jesus faz aqui quanto à perseguição. A segunda no texto é que ele vai dizer que os homens pensariam que rendiam serviço a Deus ao perseguirem. Meus irmãos, que coisa terrível é quando a própria religião vai perseguir aqueles que são vistos como hereges, como se fosse um serviço a Deus. A palavra que emprega para se referir a serviço aqui, e eu já falei hoje pela manhã, é latreia. É uma palavra que era usada para se designar o serviço que oferecia o sacerdote no templo. E aquelas pessoas que perseguiam os cristãos achavam que estavam fazendo um serviço maravilhoso a Deus, perseguindo os hereges. Isso é uma tragédia para a religião. Tragédia. Os torturadores e juízes da Inquisição espanhola, eles estavam absolutamente certos, convencidos que serviam a Deus ao perseguir os cristãos e matar os cristãos. Quantos achavam que, pelo fato de os discípulos de Jesus Cristo serem tidos como hereges, eles perseguindo e os matando, estavam prestando serviço a Deus? Jesus vai alertar e dizer: cuidado, porque eles vão, ao perseguir vocês, eles vão achar que estão prestando serviço a Deus.
Ninguém creu servir a Deus tanto quanto Paulo, quando ele tentava eliminar o nome de Jesus e varrer da igreja o nome de Jesus Cristo, como está em Atos capítulo 26, na época não Paulo, mas Saulo, do verso 9 até o verso 11, e ele achava que estava prestando um serviço a Deus. E Jesus vai preparar aqueles homens e vai dizer: vocês serão perseguidos, até mesmo dentro, ao meio do clero, porque eles vão achar que estão prestando um serviço a Deus a perseguir vocês, ao perseguir vocês. Eu gostaria que você fosse comigo no verso 3. E Jesus Cristo vai alertar aqueles homens e vai dizer a eles: olha, isto eles farão porque não conhecem o Pai, nem conhecem a mim. Esse texto aqui, esse ponto aqui, vai nos mostrar, irmãos, que muitas vezes pessoas que frequentam igrejas, muitas vezes até que acham que são líderes de igrejas, não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Porque Jesus está acusando aqui pessoas que se achavam conhecedores, escribas, fariseus, totalmente conhecedores da palavra. E eles diziam: eles vão perseguir vocês, achando que vocês são hereges, os acusando de heresia, e achando que estão prestando um serviço ao Pai, porque eles não me conhecem, nem conhecem o Pai. Meus irmãos, isso é um alerta muito grande para a igreja nos dias de hoje também. Muitas pessoas têm vivido uma religiosidade. Muitas pessoas acham que somente pelo fato de frequentarem uma igreja, de terem talvez um rótulo de cristianismo, de exercerem alguma função, acham que estão sendo muito bem aceitos por Deus, acham que o seu ministério é um ministério verdadeiramente cristão, quando precisam primeiro serem alcançados pela graça de Deus. Quantas pessoas estão enganadas, enganam também, que fazem parte deste grupo, que Jesus Cristo está dizendo: olha, cuidado, porque mesmo aqueles que são talvez detentores da palavra, conhecedores profundos da palavra, vão perseguir vocês, porque vão dizer que vocês são hereges. Mas sabe por quê? Porque não conhecem a Deus. Porque se conhecessem ao meu Pai, conheceriam a mim, e consequentemente reconheceriam vocês como verdadeiros cristãos. Vocês vão ter muitas dificuldades, porque essas pessoas, pelo fato de acharem que dominam a lei, que conhecem os profetas, eles não conhecem a mim, porque eles não conhecem o Pai, porque não foram alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Irão perseguir vocês serão perseguidos. Hoje, logo quando eu estava à tarde em casa, recebi uma visita e me deram de presente um conjunto de obras do Novo Testamento, de estudo do Novo Testamento. E eu falei às pessoas que me deram de presente: disse, eu já vou ler o que eu vou pregar hoje, porque eu estou pregando justamente no Novo Testamento. E logo que eles saíram, eu peguei um dos livros que estava justamente o capítulo 16 do Evangelho de João e comecei a ler aquele comentário muito bom. E um dos pontos daquele comentário, o comentarista ele traz um exemplo de vida de um missionário chamado Chet Bitterman e sua jovem esposa Brenda. E ele conta que esse casal de missionários, justamente tratando sobre o que Jesus Cristo está alertando aqui, das perseguições que os discípulos estariam sujeitos, mas que também nós estaremos sujeitos, por isso devemos nos preparar. Ele conta a história desse casal de missionários jovem, ela grávida, e ele tinha terminado os seus estudos e se dispuseram a servir o Senhor no ano de 1978 e foram enviados para as selvas da Colômbia, onde estava tendo guerras civis ali. E aquele casal foi. O Chet Bitterman,
comentarista diz que ele é um maravilhoso tradutor da Bíblia de Wycliffe. E lá na selva da Colômbia ele exerceu um maravilhoso ministério em pouco tempo. Mas logo depois há um grande problema na América Central, a Nicarágua passando por uma terrível perseguição e uma guerra civil também. Aquele missionário, ele é assassinado e morto por uma tremenda perseguição ali. E descobrem o diário dele e começam a ler o diário daquele jovem missionário. E naquele diário, aquele missionário, ele faz um alerta. E ele diz no seu diário: se a Nicarágua cair, acho que acontecerá o mesmo com a América Central. Estou sentindo no meu coração que Deus tenha me chamado para ser martirizado. Eu não tenho dúvida que a probabilidade de eu passar pela morte está muito breve. E ele termina no seu diário dizendo: estou pronto. Encerra. Jovem missionário estava disposto a servir o Senhor a qualquer custo, porque ele entendia o chamado de Deus de forma tão séria. Meus irmãos, quando Jesus Cristo ele está falando aqui para esses homens, ele está os alertando, está dizendo que o caminho de um cristão não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Você vai sofrer perseguições. Eu sempre, na minha classe de escola dominical, lá da primeira igreja, há muitos anos atrás, ainda antes de ser pastor, eu sempre dizia, quando eu estava dando aula, eu dizia para os alunos assim: meus irmãos, se o cristão ele tem uma vida confortável demais, muito conforto, muita paz no seu trabalho, onde ele mora, repense como tem sido o seu testemunho. E os alunos diziam: mas professor, por que você está dizendo isso? Eu dizia: porque quando o cristão ele dá um verdadeiro testemunho de Cristo, não tem como você viver confortavelmente. Você vai ser perseguido, as pessoas vão criticar, porque para você dar um testemunho de Cristo, você não aceita a injustiça, você fala coisas que as pessoas não querem ouvir, os seus valores são diferentes, há contradições, não tem jeito. Quando o crente ele vive um cristianismo real, irmãos, dentro de casa, real, com sabedoria, obviamente. O cristão tem que ser sábio, não pode estar entrando em rota de colisão com as pessoas porque quer conflito, não é isso. Mas por mais que você evite a rota de colisão e o conflito, ela haverá, porque você vai ter que se posicionar. E os seus valores não são os valores do mundo, não são. Como eu falei pela manhã essa semana, nós estávamos em reunião com os pais do projeto. Os meninos do projeto são uma bênção. Tiveram aqui, fizemos o Natal das crianças. Que graça, que prazer. Todos se comportando muito bem, que coisa linda. Os adolescentes vieram. Que comportamento, eu fiquei impressionado. Ouviram a palavra, responderam à professora, cantaram. Tudo tão bem. Que coisa linda, que privilégio, irmãos, é nós cuidarmos dessas crianças, desses jovens com zelo, porque vale a pena. Vale a pena. Eu vi aqui jovens de 18 anos, 17 anos, respeitando, entrando direitinho, sentando no lugar. Não houve nenhum problema. Maravilha. Mas reunimos com os pais para conversar com os pais. Pais complicadíssimos em grande maioria. Outros bons pais. Existem bons pais. Por sinal, um dos pais nos ajuda aqui. Vem dar manutenção aqui. Tão engraçado. Que outro pai tão engraçado também. O que o projeto precisa, liga para ele, ele vem, toma. Tem muitos pais bons. Muitos pais bons. Mas tem, irmãos, uma quantidade que realmente só a misericórdia de Deus. Que eles mesmos não gostam dos filhos. Eles são um grande problema. E nós precisamos chamar a atenção daquelas mães mal vestidas que até me deixam constrangido, com roupas tão... Sabem que vêm para um lugar e me deixam constrangido com o tipo de roupas que elas vestem. Desrespeitosas. E ao nós dizermos a elas que elas precisavam cuidar dos seus filhos corretamente,
Elas questionavam porque o projeto pede o cartão de vacinação. Nem sabem que existe cartão de vacinação algumas e não querem tirar. Nós dizemos que você só fará a rematrícula do seu filho, a reinscrição, se você trouxer o cartão, sim, de vacinação. Você tem que cuidar desses meninos. E aquelas pessoas de valores tão distorcidos dos nossos. Teve uma que teve o absurdo de chegar para minha esposa e exigir que minha esposa continuasse mantendo o filho dela aqui, sem o filho dela vir. E nós dissemos, não podemos, o seu filho tem que participar. Esse é o objetivo nosso. Nós estaremos mentindo se nós mantermos o nome dele para os mantenedores. Nós temos que ser fiéis. Você tem que se esforçar em trazê-lo. E ela retrucou a minha esposa com uma palavra até dura, questionando, dizendo que isso não era uma prática. Mas nós temos aqui, nós iremos estar cuidando dos seus filhos. Valores distorcidos, irmãos. Como é difícil você ser um cristão, fazer valer os valores. As pessoas não entendem. Não entendem, porque os valores são outros. É muito difícil, por mais que você procure falar com jeito, com cuidado, há um conflito inevitável. Inevitável. E Jesus está nos alertando para isso. O cristão que está disposto a servir o Senhor, ser fiel à sua palavra, você vai, por mais que você tenha sabedoria, e nós devemos ter, você vai entrar em rota de colisão com o mundo, porque os valores do mundo não são os valores de Deus, não tem como. E é isso, esse alerta que ele faz aqui. Como conclusão, irmãos, Jesus oferece aqui um grande alerta, não para a comodidade, mas para a glória. O que Jesus está oferecendo aqui àqueles homens, e a mim e a você, não é uma comodidade nessa vida, mas é uma vida de lutas, mas que nos vai direcionar à glória. É isso que Jesus está dizendo para eles aqui. Ainda, ele deseja que os homens estejam dispostos a se arriscar, mas com os olhos bem abertos, sabendo de forma muito clara a opção que eles estão escolhendo: servir ao Senhor e sofrer perseguições. Que alerta maravilhoso! Eu gostaria de trazer 3 aplicações claras aqui para as nossas vidas, aqui de forma prática. Jesus nos exorta, irmãos, também essa noite para termos coragem. Termos coragem. Não nos acovardarmos diante das ameaças. Não nos acovardarmos. Fazermos valer sim os valores do Senhor. Por mais que o mundo não entenda, nós vamos dizer, esses são os valores do Senhor, e nós não trocamos, não substituímos. Você pode sair com raiva, você pode falar mal de mim, você pode me criticar, mas os valores do Senhor são esses, meu querido, são esses aqui. E nós não trocamos. Valores do Senhor. E Ele nos exorta a isso, a termos coragem. Também, irmãos, uma segunda aplicação é que diante do alerta, nós precisamos viver não covardemente, mas sabiamente. O cristão tem que ser sábio. Por isso que Jesus está preparando os seus discípulos, nos prepara, para que nós usamos de sabedoria. Porque o conflito será inevitável. Mas seja sábio. Prepare-se. Se instrua. Se prepare. Por isso que nós dizemos à igreja, irmãos, nós precisamos estar estudando a palavra. Hoje pela manhã, nós estávamos com a escola bíblica dominical aqui. Os irmãos estavam aprendendo a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa, se preparando para dar ao mundo aquilo que o mundo precisa ouvir. Uma resposta às pessoas, quando elas procurarem a razão da esperança, você poder dar a resposta certa, no momento certo, uma resposta sábia. Mas para isso você precisa se preparar. Por isso que nós temos escola bíblica dominical. Por isso nós temos culto de doutrina, para que os irmãos possam estar preparados, porque o conflito será inevitável. E eu dou graças a Deus, porque hoje nós estamos preparando o exército do Senhor aqui, para dar razão de esperança ao mundo, que precisa dessa razão de esperança, pautados na palavra de Deus com sabedoria. É isso que Jesus está dizendo aqui. Preparem-se.
aos que entenderam a convocação. Eu sempre brinco aqui com os irmãos, os diáconos, que nós estamos preparando alguns para a liderança. Eu digo, Deus nos deu fardas e não pijamas. Eu sempre brinco com eles quanto a isso. Quando nós estamos nos preparando para poder estarmos como cristãos preparados diante de um mundo que vai nos perseguir. Porque não conhecem a Deus, irmãos. Não conhecem. E eles vão nos perseguir. Para isso precisamos nos preparar. Que Deus possa nos abençoar. Que as palavras de Jesus Cristo aqui para esses homens, irmãos, eu não tenho dúvida que esses homens aqui saíram preparados, motivados, saíram cônscios de que precisavam estar cada vez mais fortalecidos, porque o exército do Senhor é um exército preparado, é um exército que estuda, é um exército pronto para lutar contra um mundo caótico. E esses homens saíram preparados, ao ponto de fazer o que fizeram, ao ponto de dar o testemunho que deram, ao ponto de ser o que foram. Da mesma maneira é a mim e a você também. Que nós possamos sair nesta noite preparados, motivados, a dizer, eu preciso me preparar. Hoje eu estava conversando com um jovem Vanderlei lá na minha sala, né, Vanderlei? Eu conversando com ele justamente sobre esse tema. Meu querido, nós estamos nos preparando. Precisamos aprontar a nossa vida, irmãos, de forma que quando Deus nos convocar, ela esteja já toda organizada. Como exemplo daquelas noivas que estavam prontas com o seu azeite, e não aquelas que esconderam, e quando o noivo chegou, as lamparinas estavam sem azeite. Senhor, e agora? Eu estou sendo convocado, mas eu preciso... Não, eu falei, Vanderlei, comece a se preparar, estudando, preparando a sua vida, suas documentações, sua vida com a sua família. Comece a se preparar. Porque quando Deus te convocar, você vai estar pronto para servir. É assim que deve ser o cristão. E por isso que Jesus Cristo alertou esses 11 homens aqui. Como alerta a mim e a você. Preparem-se. Porque quando Ele te convocar, você estará pronto. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, por Tua palavra viva e eficaz, que penetra os nossos corações, e o Teu Espírito Santo dá guarida à Tua palavra, nos fortalecendo, nos alimentando, nos preparando, ó Deus. Muito obrigado por Tua palavra nesta noite. Abençoe todos nós que a ouvimos, para que possamos praticá-la, para que possamos, ó Deus, ser cristãos prontos à luta, nos prepararmos, estarmos conscientes da luta que enfrentaremos. Não seremos pegos de surpresa, mas estamos sendo alertados por Tua palavra. Abençoe os jovens que estão aqui, para estarem se preparando. Como é difícil, num mundo tão sedutor, cada jovem possa estar se preparando. Abençoe os adolescentes, as crianças, irmãos. Abençoe os casais, para que possam estar se preparando através da Tua palavra, prontos a Te servir. Abençoe as famílias da igreja. Abençoe todos nós, ó Deus, para que possamos sair daqui prontos, com a espada do Senhor na bainha, prontos para a luta e prontos a estarmos nos preparando a cada dia, para dias difíceis que virão. Nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, nos fortaleça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e receber a bênção apostólica. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, as doces e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e convosco permaneçam pelos séculos dos séculos. Amém.